Olá, eu sou a Mônica, você está no meu canal literário, o próximo livro é o melhor. Desde já eu peço, se você não é inscrito, clique no botãozinho para se inscrever, ative também as notificações, assim, todas as vezes que eu lançar um vídeo novo, você saberá. Curta esse vídeo, comente também, deixa um recadinho aqui para mim. Se você gosta tanto assim desse conteúdo e quiser me ajudar no engajamento, compartilhe no Zap com uma pessoa amiga, aquela pessoa que você sabe que gosta de livro, de literatura e de programas culturais. Através dessa tua ajuda, através desse teu engajamento, meu canal irá crescer. Se você não me segue no Insta, segue lá, @mMonicaCcarneiro, assim mesmo, com 2 M's com 2 C's. Entre outras coisas de minha rotina, eu falo sobre livros. Vou deixar na descrição do vídeo meu Scooby. Caso você queira me seguir nessa rede literária, deixarei também minha wishlist com os livros desejados da Amazon. Caso você queira me enviar um livro, qualquer outro mimo de presente, e finalmente eu deixo a recomendação. Se você for adquirir algum livro ou qualquer outro produto pela Amazon, use o link de algum canal associado, assim você estará ajudando algum produtor de conteúdo digital. Lembrando que no Scooby eu também vou deixar esse vídeo, tá bom? Eu agora estou paulatinamente deixando os conteúdos do YouTube no Scooby para que os Scoobys que se interessarem por um livro ou outro tenham um vídeo, opinião, resenha, ou como esse TBR final, conclusão do mês de leitura, para averiguar, tá bom? Eu vou mostrar rapidamente assim os livros que eu vou falar. Eu atrasei um pouquinho nesse mês de julho em relação às minhas leituras. Eu estou num ritmo de leitura muito lento, devido aos fatores pessoais que eu já falei em outros vídeos aí, que vocês sabem. Aí estou fisicamente, mentalmente também muito cansada, emocionalmente um pouco gasta. Aí por isso eu tenho demorado mais. Eu estou fechando agora na quinzena do agosto o meu mês de julho, mas bora lá. E é o que temos para hoje. Alguns livros dos quais eu irei falar, eu não vou me deter muito, porque tem vídeo, opinião, resenha deles, e aí eu vou deixar linkado nos cards. E é isso, tá bom? A primeira leitura que eu quero falar é esse aqui. Meu nome é Selma, da Selma van der Perre. Para quem não conhece, foi uma jovem holandesa que fez parte da resistência no período de guerra. Ela não sabia de cara que tinha participado disso, e ela foi paulatinamente sendo chamada através de pessoas conhecidas dela, levando recados e mensagens, e depois a Selma percebeu que ela fez parte da resistência. Ela perdeu toda a família no período de guerra e chegou aí para um campo de concentração, o campo chamado Ravensbrück. Ravensbrück. Eu acho que é mais ou menos assim que se pronuncia. Quem souber a pronúncia correta pode me corrigir aí nos comentários. E é um campo que atipicamente foi um campo exclusivo de mulheres. E depois do término da guerra, ela sobreviveu, saiu do campo e foi liberta, né? E retomou a vida. E aí ela, depois de algum tempo, ela quis escrever esse diário, né? Na verdade não é um diário, é um livro que fala sobre a sua vivência nesse período. Tem um detalhe significativo em relação à vida da Selma, que apesar dela ter ficado bastante tempo nesse campo de mulheres e ser judia, ela não disse no campo que era judia. Algumas pessoas no período da guerra iam para os campos de concentração não por ser judeus, mas por apoiarem e ajudarem judeus. E como retaliação iam para o campo. Então, todo aquele período que ela ficou no campo, as pessoas não sabiam que ela era judia. Pensavam que ela era uma jovem alemã. E por algum motivo, e por ajudar algum judeu, alguma família, ela tinha sido mantida no campo. Só após a guerra que ela revelou a sua real identidade. E isso causou às pessoas que a conheceram assim, muita surpresa e até um certo receio em relação a Selma. É uma história bem impactante. Aqui tem algumas imagens de sua família, dela. Ela perdeu o pai, a mãe, uma irmã. Ela teve 2 irmãos que não participaram desse processo de campo, porque já no período da guerra tinham ido para outros países trabalhar
E ela fala que foi muito difícil essa retomada de vida, porque os horrores da guerra e o que eles viveram no campo, as pessoas não acreditavam. Ficava aparecendo histórias fantasiosas, exageradas. E eu imagino que em 40 e pouco, quando tão pouco cheio de informação e com a lentidão de como era trazida as notícias, isso era muito o comum, né? Esse descrédito. Hoje a gente tem o registro de filmagem, a gente tem uma maior facilidade na informação, na divulgação e como averiguar, como realmente trazer isso. Mas naquela época não. É um livro super interessante. Achei que, apesar de terem pontos muito tristes, a Selma ela é uma mulher muito forte e eu acho que ela transparece pouco a tristeza do que ela viveu. O outro livro que eu li foi um presente do professor Jaldo do canal Garrancho, Simões Lopes Neto, uma Salomé no Pampa. Aqui é a sua tese de mestrado e achei interessante esse projeto dele de trazer esse mestrado não no artigo simplesmente acadêmico, no corpo acadêmico, mas como um livro literário, apesar de ser acadêmico, e isso facilita o acesso do leitor à sua obra. Aqui ele vai fazer análise sobre a vida da Salomé, né? Todo mundo conhece Salomé, filha de Herodias, sobrinha de Herodes, que na verdade seria filha do irmão de Herodes. E aqui ele faz análise sobre essa figura, sobre a crueldade do crime, também fala um pouco sobre esse autor, Simões Lopes, na sua personagem Tudinha e outras personagens que de uma maneira se entrelaçam com a figura da Salomé. Tem um ponto bem interessante nesse livro que fala sobre relatos de um historiador que diz que a dança em si foi uma dança incestuosa porque Salomé não seria sobrinha de Herodes e filha de Herodias, mas na verdade ela seria fruto de uma relação incestuosa da Herodias com Herodes. Então, no lugar dela ser sobrinha, ela seria filha. E ele, como pai, vendo a filha dançar de uma forma sensual, desejando-a, seria uma relação incestuosa. Apesar do relato, se a gente for pensar na época que esses fatos deveriam ter acontecido, não se justifica essa paternidade incestuosa aí e a relação incestuosa de Herodes em relação a Salomé, porque não tem como comprovar essa paternidade, a não ser que o pai de Salomé, Herodias, a mãe Herodias e seu pai, no caso o pai, fosse estéril, né? Mas tirando essa esterilidade dele, e não tem como comprovar não, mas é um ponto assim, um caroço no angu, para jogar um pouquinho de querosene na fogueira. Bem interessante, bem gostosa a leitura, super presente. E aí eu li a sequência da trilogia dos Jogos Vorazes. Esse é o livro 2 em Chamas, inclusive nesse mês eu termino esse box com o terceiro. E aqui é aquela narrativa que você já conhece da Catherine e do Peter nos Jogos Vorazes, aos acontecimentos da sequência dos jogos. Aqui deu uma bugada assim na minha cabeça com a leitura, porque eu assisti ao filme e tem uma questão aí de uma gravidez da Catherine, que no filme se mostra só uma suposição e no livro eu acho que é mais factual, mesmo não sendo, porque em tese eles não tiveram esse contato íntimo, só foi realmente para impedir os jogos. E eu sei que a sequência 3 é a guerra, né? O filme 3 eu não assisti, mas estou empolgada pela leitura e super recomendo para quem gosta aí de uma distopia, fantasia, um pouco aqui de ficção científica, mas o elemento mais forte aqui é a distopia. Juvenil, um livro dinâmico, leve, gostoso, super recomendo. E aí li Guerra do Velho, do Scalzi, livrão. O Scalzi tem uma
escrita muito leve, muito gostosa. Esse é o livro 1 de um box da primeira trilogia. E eu vou dar sequência ao livro 2 nesse mês. E aqui a gente vai ver todo o desenrolar da história da Guerra do Velho, com Jon e a transformação do seu corpo, o rejuvenescimento de um ancião para um corpo mais jovial, o porquê das guerras estelares. E ele vai ter com uma surpresa de ver talvez uma clonagem da sua antiga esposa da Terra. E é bem interessante, estou animada. Eu acho que o autor tem muito senso de humor na sua escrita. E simbora ler Guerra do Velho, porque é livrão, é livrão. E aí, dando sequência ao projeto da Agatha Christie, eu li Morte na Praia. Esse projeto é um livro por mês. Mensalmente a gente lê um livro. Às vezes eu escolho, às vezes Lorena escolhe, que é uma inscrita do canal que tem me acompanhado. Muito obrigada, tá, Lorena, por prestigiar meu canal e fazer parte dessa LC. Ao final da leitura do livro, a gente faz uma conversa via WhatsApp, um chat de conversa para a gente trocar para e passou as impressões de leitura. E eu tenho feito diariamente sprint de leitura no Instagram para ler os livros de autora. A premissa é comum. Aqui vai ter uma jovem Arlena que ela é morta e aí Poirot ele vai junto com outras pessoas desvendar esse crime e a gente aqui vai ver vários personagens que vão fazer parte dessa narrativa. Gostei do final, acho que é sempre aquele final milaborante da autora e com alguns posts aí, Twitter, que faz a gente ficar assim, né? Com as reviravoltas. Eu gostei muito. E tem sequência aí, nesse mês, a gente com mais uma leitura. Tem um vídeo de TBR desse mês de agosto. Quem quiser acessar vai ver o que é que eu vou ler nesse mês. E aí quem quiser acompanhar essa LC pode ficar à vontade, pode mandar uma mensagem aqui, um recadinho, pode mandar um direct no Instagram, que aí a gente vai trocar o WhatsApp para fazer a leitura junto e ao término fazer esse chat de conversa. Foram essas as leituras, mas teve leitura essa, que foi um presentão que eu ganhei do autor Ricardo Bier. Eu já li 2 outros livros do autor, um em parceria com a editora Madrepella, um outro de envio do próprio autor. E esse aqui, como o anterior, ele mesmo me enviou, gostei muito. Muito obrigada, seu Ricardo. Uma alegria sempre o canal ser prestigiado com a obra do autor. E aqui, Um Caminho Particular do Futuro, vai nos contar uma história bem interessante do Cláudio, um homem que sofre um evento morte, eivado de um CA, mas apesar desse evento factual na sua vida, ele poderia ter continuado com o tratamento e não ter partido, mas ele decide aceitar a morte e não se opor ao tratamento. E isso choca muito essa família, em especial sua mãe, a Francine, que depois da perca do marido e do filho, e um outro filho distante em outro estado trabalhando, ela vai para a cidade ficcional da Serra, do Rio de Janeiro, Araranpava, e tentar descobrir o porquê da escolha de Cláudio de não permanecer. É um livrão, eu vou deixar linkado a resenha para que vocês confiram. E é muito interessante porque a Francine ela vai destrinchar a vida do seu filho através de diálogos, de conversas que ela tem com os parentes, com as pessoas do local onde eles moram, com as pessoas próximas dessa casa de veraneio. E é bem interessante ver o desenvolvimento da narrativa e o olhar de descoberta da Francine em relação ao seu filho e o quanto o Cláudio ele era muito cheio de camadas, né? Eu achei um livrão muito interessante. Só faço uma ressalva que senti falta da fala do Cláudio. Eu, de fato, não sei se o autor ele é um autor que faz livro seriado, mas gostei muito da leitura, mas confesso que queria um livro 2, se possível, com um retroativo a partir do evento morte, retroativamente para o início da vida do Cláudio.
e na fala do Cláudio, porque eu acho que é um personagem muito rico, né? Aí a gente imagina assim, porque a gente é leitor, e leitor pode sonhar, e a gente não vai mudar o processo criativo do autor, a gente não pode interferir na sua obra, mas a gente pode sonhar como leitor, porque leitor é isso aí mesmo. Eu vi uma resenha no canal aí, quem quiser pesquisar pode ficar à vontade, vocês vão encontrar outras resenhas desse livro. Foi interessante do ponto de vista da pessoa que fez a análise, mas o olhar dela foi em cima da Francine, que é uma personagem interessante, uma mãe, mas eu acho que, apesar de interessante, foge um pouco da proposta do autor, que o enfoque é o Cláudio. Mas uma vez o autor me disse, e acho que é verdade, tenho certeza que é, nós leitores não apenas lemos livros, nós o lemos e relemos de acordo com o nosso mundo, né? com nossa leitura de mundo. E para alguém, talvez a figura da Francine foi mais forte, porque tem um enfoque, aquela leitora, no papel da mãe, da mulher, na sociedade. Mas aí o meu olhar já foi em cima do personagem Cláudio, mesmo que retratado pela mãe. Porque se você for procurar, eu vou deixar o arroba do autor, até o Instagram dele, ele tem um vídeo no canal da editora Reformatório, e ele fala um pouco sobre esse livro, sobre essa obra, e nada melhor do que um autor falando sobre seu próprio filho. E aí ele fala um pouco do personagem Cláudio, né? E é importante deixar frisar isso, eu acho, porque é como a leitura de Machado, né? Às vezes as pessoas leem Machado e não compreendem muito bem sua obra, e quando pensam na narrativa de Capitu Bentinho, crucificam-no, e vem em Bentinho vários elementos que denunciam a infidelidade da Capitu. Quando é bem da verdade, Machado deixou essa coisa meio dúbia, mas a obra é muito, muito rica também, muito cheia de camadas, e transcende essa superficialidade aparente. Tem uma tese, eu não lembro se é de mestrado ou doutorado, mas que faz a defesa da Capitu de já acadêmicos no Rio de Janeiro, e esmiuça um pouco isso e traz um pouco à luz o contexto histórico da mulher da época de Machado e o Código Civil da época, que desfavorecia totalmente a mulher. E quem conhece essas relações sabe, essas relações passionais de família e do homem agressivo, que a mulher ela pode se anular como for, mesmo assim será vitimada. Então, o Machado ele não estava trazendo à luz uma traição da Capitu, mas a análise da sociedade da época que culpabilizava a mulher. E o autor aqui, apesar dele se utilizar da Francine e da mãe para falar do filho, ele na verdade quer nos trazer mesmo a história do Cláudio. E não essa história só do que ele viveu por fora, das suas escolhas de vida, mas muito do mundo que o inquietava, do seu mundo, que eu costumo dizer assim, aquilo que não é aparente. Aquilo que os outros pensam de nós é uma coisa, mas o que de fato somos é uma outra realidade. E eu acho que o autor ele esmiuça isso muito bem na obra. Gostei muito, foi um prazer, é um privilégio mesmo, assim. Livrão, super recomendo, tá bom? Não apenas esse livro, mas outros livros do autor, porque eu também gosto dessa perspectiva de pensar que um autor ele é rico e não é só pai de um filho, né? E eu acho muito, muito fabuloso isso, esse poder do autor de se desvencilhar de alguns papéis e de alguns personagens e sempre tá criando coisas novas, tá bom? Desculpa aí o cenário de hoje. A lâmpada do meu escritório queimou e eu chamei meu sobrinho para tocar, mas ele ainda não chegou e eu precisava gravar, e eu disse, então eu vou gravar aqui, improvisar no meu quartinho mesmo de dormir. Não sei se tremeu muito a câmera, não sei como tá a luz, mas é o que eu tenho para hoje. Quem quiser comentar sobre essas leituras, o que leu nesse mês de julho, pode ficar à vontade. Obrigada, pessoal, para quem assistiu, e até a próxima. Tchau!